Bom dia! Começaremos a aula referente ao conceito de flexão. O roteiro deste item será uma introdução, veremos também premissas básicas de deformação por flexão. Daí veremos qual a equação de tensão por flexão, que é a equação mais importante deste capítulo. Veremos o momento de inércia. Este é um conceito que talvez vocês já viram na disciplina de Física 1, tá? Só que agora vamos ver com mais calma e veremos também qual é o significado físico e na aplicação, tá? O que significa ter um momento de inércia alto, baixo, quais são as implicações em termos de resistência da estrutura. Bem, vamos começar então pela introdução. O que é flexão? Basicamente, flexão é um fenômeno que ocorre quando temos dois momentos sendo aplicados no plano. Tá? A diferença do torque, o torque é aplicado em torno do eixo. Por exemplo, se consideramos este mesmo desenho, né, essa viga tem um eixo longitudinal. Né? Se nós aplicássemos um torque ou um momento torsor em torno deste eixo principal, tá? Não provocaria uma flexão, tá? Mas provocaria uma torção. Tá? Essa é a diferença entre torção e flexão. Tá? Então, basicamente, a flexão ocorre quando momentos estão aplicados no plano. Tá? Então, a viga ou o corpo no estudo se diz que está submetida à flexão pura. Também, vejam que existe outra diferença. Vocês se lembram que no capítulo de torção vimos que o efeito provocado por essa carga provoca tensões cissaliantes? Agora, um momento flector, ou seja, que provoca o efeito de flexão pura, provoca tensões normais. Tá? De novo, reforçando, o torque provoca tensões cissaliantes e na flexão ocorrem tensões normais. Tá? Essa é uma grande diferença. Por que não devemos confundir torque com momentos flectores? Vamos considerar que a seção transversal da viga, ou nosso corpo em estudo, possui um eixo de simetria vertical. Né? Estamos olhando de lado nossa viga, e se olhamos de frente, ou seja, a seção transversal, tá? Vamos supor que vai ter um eixo de simetria, sempre. Tá? Isso por quê? Porque em capítulos mais avançados ou em disciplinas de mecânica estrutural se estudam os eixos submetidos à flexão axissimétrica. Tá? Esses eixos têm, esses corpos, essas vigas, não têm um eixo simétrico. Tá? Então, nós vamos estudar só o básico, tá? Os eixos, as vigas cuja seção transversal possui um eixo de simetria. Tá? Então, aqui vamos analisar a distribuição de deformações e de tensões normais provocadas pelos momentos flectores. Então, consideremos esta figura, que é uma viga, que foi toda discretizada, né, com linhas horizontais e verticais. Tá? Temos uma viga antes da aplicação de um par de momentos e essa viga depois da aplicação dos momentos. Vocês podem pegar um elemento flexível, sei lá, um caderno, uma borracha, um sanduíche, tá? E se aplicam momentos nas extremidades desses elementos flexíveis, vocês vão perceber que se provoca esse fenômeno de flexão. Tá? Digamos que tem um efeito como de rotação. Se nós consideramos essas linhas verticais, tá? Quando o nosso elemento, nossa viga, está em repouso, sem carregamento externo, poderíamos verificar que elas, depois da aplicação dos momentos, elas tendem a curvar-se. Tá? Elas se curvam e elas
tem uma curvatura que aponta a um centro instantâneo de rotação. Tá? Essas curvaturas provocam que algumas fibras internas se expandam e se contraiam e outras vão ficar iguais, tá? Não vão sofrer deformação. O que mais? Essas faces, eu vou colocar aqui um croquis para poder desenhar melhor. Utilizar o software de desenho para mostrar mais claramente o que quero dizer. Beleza. Consideremos então as linhas verticais, que elas formam cortes transversais. Esses cortes transversais se mantêm planos. Tá? Isso é a chamada hipótese das faces planas. Tá? Por exemplo, desenhando aqui tridimensionalmente, se essa viga fosse assim, uma vista 3D, mais ou menos assim, tá? Fosse tridimensional, e eu pegasse qualquer um desses cortes aqui, por exemplo, esse daqui, vou colocar em vermelho melhor. Vou pegar esse daqui, esse corte, ele me geraria uma face plana, tá? Totalmente plana. Então todas essas faces que estão aqui permanecem planas perante a flexão. Tá? Ou seja, nossa viga tem uma flexão, ela se curva, mas cada uma dessas faces, desses cortes transversais permanecem planos. Tá? Voltando aqui à nossa apresentação, tá? Observemos as linhas longitudinais, tá? Que elas se curvam na flexão. Vejamos que essa linha superior, ela parece que tem uma contração, né? É menos longa, menos comprida que esta linha inferior. Tá? Então, nós já podemos assumir que essa contração é por causa de uma compressão. Então, as fibras que estão, digamos, mais para cima, neste caso, estariam submetidas a compressão. E as vigas mais inferiores estariam submetidas a tração. Tá? Que outra observação? Os planos originalmente transversais mudam de posição sofrendo giros. Vamos para cá, para nosso croquis. Vou desenhar isso mais ou menos. Vejam que se nós tínhamos antes, vou colocar nessa altitude, tínhamos um elemento que estava aqui, um elemento de face plana que estava aqui. Vejam que depois esse elemento rotacionou, tá? E seu ponto médio ainda se deslocou um pouquinho em relação a esse ponto médio. Tá? Talvez fica mais claro aqui. Vejam que esse ponto, vou colocar uma linha reta para baixo. Esse ponto tinha essa latitude, agora está aqui. Ele se trasladou e ainda ele rotacionou. Tá? Antes estava vertical e depois ele tem uma certa inclinação. Tá? A terceira observação: os planos originalmente transversais continuam sendo planos e perpendiculares ao eixo principal da peça. Tá? Essa é a chamada hipótese das seções planas. E o que ia falar em relação a que são perpendiculares ao eixo principal da peça? O eixo principal é justamente este que está no meio. Vou trocar aqui de cor para mostrar essa cor azul. Esse é o eixo principal, aqui que está no meio.
Tá? E que quer dizer que todos os cortes são perpendiculares é porque justamente o que ocorre. Vejam que essa face é perpendicular, essa também, todas as faces transversais são perpendiculares ao eixo principal, né? Que vou colocar todas elas estão em um ângulo de 90 graus, né, em relação ao meu eixo principal. Né? Isso é importante e já vou explicar por quê. Bem, continuando com nossa apresentação, tá? Prestemos atenção agora nessa parte cinza, tá? Que eu separei. Aqui, essa parte discretizada, chamamos de ABCD. Tá? Ela é totalmente retangular quando a nossa viga não é submetida aos momentos vetores. Tá? Mas quando submetidos aos momentos, né, esse retângulo passa a chamar-se A', B', C', D'. E sobrepondo um sobre o outro, tá, vemos que fica diferente. Aqui está o ponto A coincidente com uma linha, mas o ponto B já é diferente do B'. Né? Vejam que EF, que é um eixo que fica no meio, tá? Você passa pelo eixo principal, né? Ele permaneceu constante, tá? Não sofreu modificações. D podemos fazer coincidir com o D', mas C é diferente do C', tá? E vejamos que a largura original, tá? Ou seja, a largura DC corresponde a um comprimento ΔX, tá? E essa fibra que está aqui, que coincide com o nosso eixo principal, está a uma altura, né, definida como Y. Tá? E vejam que aqui ocorre uma pequena deformação absoluta, ΔU, tá? Que pode ser variável. Então, considerando essa figura de sobreposições, vamos ter algumas observações importantes. Tá? Vimos que algumas linhas sofrem alteração do comprimento e outras não. A fibra AB diminuiu o comprimento. Tá? AB diminuiu, né? B passou a ser B', portanto ocorreu uma contração, ou seja, uma deformação normal negativa. Tá? O que eu falei aqui, que nas fibras superiores, para este caso específico, vão estar submetidas a compressão, por isso que teve uma contração. Já a fibra CD aumentou o comprimento, tá? Então vai ter uma elongação. A fibra CD estava até aqui e C passou a ser C'. Portanto, tem uma deformação positiva. Portanto, está submetida a tração. A fibra EF manteve o comprimento. Tá? A fibra EF manteve o comprimento. Tá? Vejam que está justamente aqui na metade. Tá? De aqui para cima ocorre uma compressão e aqui para baixo existe uma elongação. Vista nossa viga em uma visão tridimensional, tá? Podemos definir que o conjunto de todas as fibras que mantiveram o comprimento original define superfície neutra. Tá? Essa que está aqui em amarelo. Foram todas essas linhas ou conjunto de fibras que coincidem com o nosso eixo principal. Tá? Todas essas fibras que estão assim nesse plano transversal ou tridimensional, se pegarmos todas elas juntas, vão não só formar uma linha neutra ou um eixo neutro, senão mais bem uma superfície neutra. Isso quer dizer que nessa superfície não vai ocorrer uma deformação, nem também uma compressão, nem uma tração. Tá? Portanto, não vão existir forças, nem vão existir tensões normais. Tá?
a interseção da superfície neutra com uma seção transversal define o eixo neutro. Tá? Aqui, por exemplo, aqui temos uma seção transversal que é interceptada com essa superfície neutra em amarelo, vai gerar um eixo neutro. Então, esse eixo neutro é importante porque aquele giro da nossa face transversal vai ocorrer em torno deste eixo. Tá? Tínhamos visto nos slides anteriores, né, que essas faces planas transversais sofrem um giro, tá? Uma translação e um giro. Então, esse giro é em torno desse eixo neutro. Este eixo neutro também se caracteriza por não existirem ali tensões nem deformações, tá? Porque faz parte também da superfície neutra. Bem, voltemos então à nossa figura de superposição. Tá? Vamos definir a deformação específica das fibras, tá? Ou deformação normal média, epsilon. Tá? Consideremos aqui que existe um ΔU, tá? Uma deformação absoluta. Tá? Consideramos também que onde parte nossa distância medida y vai ser justamente no eixo neutro. Tá? E também consideremos que o comprimento inicial do nosso pedacinho de viga vai ser ΔX. Tá? Estamos trabalhando que este eixo vai ser o eixo X e esse é o nosso eixo Y. Tá? Então, supondo que uma fibra qualquer sofre uma deformação absoluta ΔU, então a deformação específica εx na direção x será um limite da deformação ΔU em relação a ΔX quando x é muito pequeno. Tá? Nós sabemos que essa definição de limite corresponde à definição de derivada. Portanto, a nossa deformação x vai ser a derivada de u em relação a x. Tá? A derivada dessa pequena distância em relação à distância original. Tá? Vejam que ΔU varia linearmente com a distância y, tá? Medida desde a superfície neutra. Tá? Daqui para cima se mide y. Então, ΔU, se for medido aqui justamente nessa linha neutra, esse eixo neutro, ΔU seria zero. À medida que ele se afasta para baixo ou para cima, tá? ΔU vai crescer de maneira proporcional. Proporcional por quê? Porque essa inclinação corresponde à inclinação de uma linha reta. Tá? Lembra da hipótese das faces planas. Elas se mantêm planas e retas. Portanto, esse crescimento de ΔU à medida que se afasta do eixo neutro vai ser proporcional. Tá? Bom, se ΔU cresce à medida que se afasta do eixo neutro, também εx vai crescer à medida que se afasta com a distância y desde o eixo neutro. Tá? Então, podemos considerar que a deformação normal máxima vai ocorrer quando medida na fibra mais distante do eixo neutro. Essa fibra mais distante do eixo neutro é denominada como C. Tá? Medida desde aqui. Então, se y é medida daqui e chega a estar aqui, justamente no ponto C, vamos ter que essa distância vai se chamar de C, ou seja, a fibra mais distante desde o eixo neutro. Então, aqui podemos fazer novamente uma relação linear. Podemos dizer que uma deformação em uma altura qualquer, y, vai ser proporcional a uma deformação máxima que vai ocorrer na fibra mais distante C. Tá? Daqui, deixamos em evidência a expressão para deformação normal em x, que fica em função de deformação máxima da distância y e da distância à fibra mais distante, C. Tá? Consideremos que E, epsilon max e C são valores constantes, são números.
Tá? Portanto, por ser constantes, chamamos a epsilon max dividido por c de b. Tá? B vai ser epsilon max dividido por c. E y vai ser meu valor variável de distância medida desde o meu eixo neutro. Qualquer valor, tá? Desde o eixo neutro para cima ou para baixo. Tá? Então, temos nossa expressão, nossa equação 2, que define a minha deformação normal proporcional à distância medida do eixo neutro. Se aumenta y, aumenta εx. Tá? Se y é zero, εx vai ser zero. Desta figura são apresentados os efeitos em uma viga por aplicação dos momentos flectores. Vejam aqui que esse é um pedaço da viga, né? Um pedaço da viga vista desde lado. Tá? Pode ser uma viga que estava aqui. Tá? E nós estamos pegando só uma ponta, um extremo dela, tá? Que estaria aqui. Quando essa viga está submetida a um momento nessa direção, por exemplo, a parte de cima vai seguir a direção desse momento. Esse momento vai tracionar a parte de cima, né? Considerando que meu eixo neutro, vejam que tem tensão normal zero aqui, né? Vejam essa distribuição de tensões normais. Quando passa no eixo neutro é zero. Tá? E daqui, na compressão, vamos ter tensores que apontam para dentro do material, né? Porque vejam que essa parte do momento aqui está empurrando para dentro, né? Esse é o efeito. Debaixo da minha linha neutra, vamos ter um efeito então de compressão, porque parece que o momento está empurrando, né? Do eixo neutro para cima, esse momento estaria tracionando. Então aparecem tensores de tração aqui em forma de sigma x. Outra maneira, outra nomenclatura de apresentar a distribuição de tensões normais por momentos é essa daqui. Tá? Simplesmente pegamos essa distribuição em forma de triangulinho, tá? E deslocamos para a direita. Fica assim. Vocês vão encontrar as duas nomenclaturas, tá? Dependendo da bibliografia. Nós vamos usar as duas. Tá? Mas o importante é que vocês vejam onde tem tração, os tensores estão apontando para fora do material. Onde tem compressão, os tensores apontam para dentro do material. Tá? Aqui, os momentos flectores provocam forças de compressão e de tração na direção longitudinal da viga, né? Então, eles apontam em forma longitudinal, tá? Por isso eu coloquei que nossa viga aqui está na direção longitudinal, tá? Então, são aqui geradas tensões normais de tração e de compressão. Novamente, gostaria de reforçar. Momentos flectores não provocam tensões cisaliantes tau, tá? Nunca. Então, tomem cuidado. Provocam sigmas, ou seja, tensões normais, tá? Bom, e se temos que a nossa deformação varia em relação à distância medida aqui desde o eixo neutro, sigma também vai variar linearmente com a distância y, tá? E vai ser zero aqui na linha neutra, ou na superfície neutra. Tá? Lembram da lei de Hooke? Né? Temos que sigma x é igual ao εx vezes módulo de elasticidade. Se εx é zero, sigma x vai ser zero. Se y sobe, sigma vai subir em forma linear, tá? Já que epsilon é uma constante que depende do material. Tá? É por isso que nós fazemos esta afirmação. Tá? Então, a lei de Hooke fornece uma relação entre tensão e deformação em x. Tá? É justamente o que eu falei. Agora, vejam que o módulo de elasticidade é constante, né? Como eu disse, depende do material. E também nosso εx, como definido na equação 2, era b vezes y. B
era definido por epsilon max dividido por c. Então, substituindo essa equação 2 aqui, vou colocar aqui a equação 2 para vocês lembrarem. Epsilon x era epsilon max dividido c veces y, ¿no? Y todo esto era llamado de b. ¿tá? Entonces, un constante veces y. ¿tá? Entonces, sustituimos ese epsilon aquí. Como módulos de elasticidad y b son constantes, reunimos eles dois numa nova constante chamada de b maiúsculo. Tá? Então, nossa lei de Hooke agora vai ficar sigma x vai ser b maiúsculo constante vezes y. Tá? Então, y vai ser a distância medida desde nosso eixo neutro. Se nós queremos medir em um y igual a essa distância aqui, tá? Nos vai dar justamente esse sigma. Tá? Porque vai crescer. Se queremos medir em um y máximo igual a c, tá? Nosso sigma vai ser sigma máximo. Tá? Porque o maior valor que vai tomar. Né? Viram que sempre os máximos estão aqui na fibra mais distante? Bem, agora vamos seguir com o nosso corte da nossa viga, assim vista de lado, de forma longitudinal. Aqui está a nossa viga. Então, pegando um dos tensores de tensão e um diferencial de área, tá? Aqui está visto de frente, tá? Ou seja, um corte transversal. Pegamos um diferencial de área, esse diferencial de área vai ter um diferencial de força, né? Nós pegamos esse aqui, que é um diferencial, este era um tensor de tensão, sigma x, tá? E também ele está associado a um diferencial de força, né? E um diferencial de área, né? Força é tensão vezes área, tá? E, como ven, esse diferencial de força está sendo aplicado em uma distância qualquer y, tá? Quando nossa viga, né, está sendo submetida a um momento. Bom, eu queria mostrar isso, essa abordagem diferencial, porque vamos fazer um somatório de forças, tá? Só que quando nós queremos fazer uma varredura de diferenciais ao longo de toda essa área da viga, nós utilizamos, em vez de somatório, utilizamos o conceito de integral, né? Então, vamos integrar todo o nosso diferencial de força ao longo de toda a área transversal, né? Considerando que dF é sigma de A, como vimos no slide anterior, e isso seria zero. Por quê? Vejam que as forças aqui em cima vão ser todas de tração. Todas em tração. No eixo neutro a força vai ser zero. E do eixo neutro para baixo vão ser todas no formato compressão. Tá? E assim vai. Então, se somo todas essas que estão para a direita e todas essas que vão para a esquerda, ou força de compressão com as de tração, vamos ter uma somatória de forças igual a zero, porque as de cima vão se compensar com as de baixo. Tá? Então, a resultante das forças, fazendo uma varredura de diferenciais de forças ao longo da nossa área transversal, vai ser zero. Tá? Aplicamos aqui nossa equação 4, a equação 3, tá? Em sigma x. Tá? Sigma x, tínhamos então, que era essa, aqui coloquei, né? Para nos lembrar. Sigma x é b maiúsculo constante vezes y. Então, sigma fica b y, e d é esse mesmo d que temos aqui. Né? B, por ser constante, pode sair da integral, né? Fica fora. E temos esta expressão que vocês talvez se lembrem, tá? Que corresponde a minha distância ao centroide de um corpo rígido, tá? Onde
essa expressão também está dada, né, por meu I', tá? I' é a distância onde se encontra meu centroide, tá? Só que nas coordenadas y, tá? Vocês talvez se lembram em Física 1, calcule o centroide desse corpo. Então, vocês vão utilizar essa fórmula matemática e obter as coordenadas do centroide, tá? Que, por exemplo, seria... vamos colocar aqui nas coordenadas y seria esse y', tá? E nas coordenadas x seria um x', tá? Então esse par ordenado x', y' corresponderia ao centroide de certa geometria, tá? Aqui, analisemos quem vai ser zero nessa expressão. Como b é uma constante, é diferente de zero. A área é diferente de zero, né? Cada corpo tem uma área. Se não tivesse área, nem teria volume, massa e não seria susceptível de desenvolver tensões, tá? Então, a área é diferente de zero. A única opção é que y seja zero. Isso quer dizer que quando nós medimos desde nosso eixo neutro, a distância dele na sua posição é zero, tá? Y, né, esse y' é a posição vertical do centroide de A. Ou seja, o centroide de A possui altura nula, tá? Quando é coincidente com seu eixo neutro. E também onde as forças são zero. Por exemplo, eu quero dizer, se nós colocamos como referência nosso eixo neutro e queremos medir qual é o centroide y', resulta que o y' vai ser ele mesmo. Portanto, nesse caso vai ser zero. Agora eu fiz esse primeiro desenho em relação aqui, porque quando nós queremos calcular nosso centroide em relação a uma referência externa, tá? Se a minha referência fosse assim, perdão, coloquei se um eixo x, se um eixo y, isso aí, tá? Se esse fosse minha referência universal, meu 0,0, eu quero calcular qual é o meu centroide, beleza, vai me dar um valor diferente de zero. Mas se eu me posiciono onde as forças são zero, eu vou obter meu y, o meu centroide, igual a zero, porque coincide justamente onde as forças são zero. Tá? Agora vamos fazer o mesmo, só que com os momentos. Consideremos que aqui, nesse diferencial de área, onde ocorre um diferencial de força igual a sigma x de A, provoca um momento. Tá? Esse momento vai ser força vezes braço alavanca y. Então, lembrando a lei de Hooke, né? Sigma x é igual a B maiúscula vezes y. Podemos substituir aqui em nossa formulação de momento, do diferencial de momento, né? E ficaria, bom, considerando que df é sigma de A, vou colocar uma caneta melhor, aqui, df é sigma de A, tá? E aplicamos a lei de Hooke aqui no nosso sigma x, tá? Vamos obter a nossa equação 6, tá? Vamos ter um y ao quadrado, nossa constante b e o diferencial de área, tá? Então isso é uma expressão que vem do momento, tá? O momento diferencial que é força vezes um braço alavanca y, tá? Essa força que está aqui, tá? E o braço alavanca y, tá? Teríamos um momento. Então, se fazemos uma varredura
de todos os momentos, da contribuição de todos os momentos em nível diferencial, tá? Vamos obter que o momento total vai ser a integral dos diferenciais, da contribuição de todos os diferenciais de momento, né? Então, integramos esta expressão da equação 6. Colocamos todo que for constante fora de nossa integral e obtemos esta expressão que talvez vocês conheçam. Essa expressão corresponde ao meu momento de inércia, tá? Esse é um momento de inércia que não é polar, tá? Vamos dizer que é um momento de inércia, entre aspas, retangular, tá? Porque não, eu quero fazer a diferenciação, tá? Dizer que não é aquele J que nós abordamos no capítulo de torção, lembrando que J é um momento de inércia que se opõe ao giro provocado por uma torção, tá? Então, esse momento de inércia, com a letra maiúscula I, corresponderia a, digamos, a dificuldade que tem o momento, ou sim, o momento mesmo, a girar nossa face plana em torno aos eixos transversais, este eixo aqui Z ou eixo Y, tá? Então, se eu quisesse aplicar esse momento aqui, esse momento promoveria um giro onde a parte inferior do eixo neutro sai, né? E a parte superior do eixo neutro entra, tá? Esse giro seria um momento que sai por aqui e entra por aqui, tá? Então, o meu momento de inércia, vamos chamar ele sub Z, ele não restringiria esse giro, mas se opõe a esse giro. Enquanto maior esse momento de inércia, maior será a dificuldade desse momento girar, tá? a minha geometria. Um momento de inércia Y, tá? Seria um momento de inércia provocado talvez por um momento que sai daqui e entra aqui, tá? Ou seja, aqui sai, vou colocar assim a mesma notação, pontinho, e aqui entra, vou colocar assim X, tá? Então, esse giro seria dificultado pelo meu momento de inércia I sub Y, tá? Só para vocês lembrarem, o momento de inércia J é aquele que se opõe a um giro em torno deste eixo. Nesse caso seria o eixo X, tá? Teríamos um giro aqui. Esse seria um giro provocado por um torque, não por um momento, tá? Ou seja, visto nessa parte transversal, seria um giro aqui em torno desse torque em X. Torque em X aqui visto desde el lado, né? Considerando que temos aqui nossa viga vista de lado e aqui está vista de frente. Então, quem se opõe ao giro do torque X é o J, que é meu momento de inércia polar. Agora nós estamos aprendendo um momento de inércia que não é polar, tá? Por isso que eu chamo assim, informalmente, de momento de inércia retangular, tá? Que se denomina aí com a letra maiúscula I, tá? Então, vocês tenham cuidado não confundir I com J. Ok, então, nosso momento de inércia, que se opõe aos momentos fletores, vai estar dado pela integral da distância y ao quadrado de A. Tá? E considerando que esto aqui é chamado de I, podemos substituir aqui em cima essa equação e obtemos a equação 7. Né? Deixando B isolado, teríamos I passa dividindo, né? Teríamos M sobre I igual B. Tá? Daí que obtemos nossa equação 7. Aplicando a lei de Hooke, tá? Ou substituindo essa equação 7 na lei de Hooke, tá? Teríamos que sigma vai ser M, todo isso era B, perdão,
Substituindo então a equação 7 aqui na lei de Hooke, tendríamos que B seria substituído por menos m dividido por i. Aqui está. Menos m dividido por i. Tá? E aqui também fica em claro que se aumenta y, sigma também aumenta. Tá? Se diminui y, sigma também diminui. Se y é zero, sigma vai ser zero. Ou seja, se meu y, ou y' aqui, coincide com o meu eixo neutro, o valor dele vai ser zero, portanto, sigma vai ser zero. E é por isso que as tensões normais no eixo neutro não existem. Tá? Então, esta é a equação fundamental do capítulo. Permite calcular tensões da viga por causa dos momentos flectores. Tá? Para calcular a tensão máxima, deve ser encontrado o ponto mais afastado do nosso eixo neutro. Tá? Se nosso momento vem desta maneira assim, né? Sai daqui e entra aqui. Tá? Ou seja, um momento em torno do eixo, um momento em torno do eixo Z. Em torno deste eixo, tá? Então, vamos ter que verificar a distância desde meu eixo neutro Z até a fibra mais distante, tá? Então, nesse ponto, ou nessa distância, a fibra mais distante, vamos chamar de C, C minúsculo, né? Tínhamos visto nos slides anteriores. Esse C vai provocar nossa tensão normal máxima. Tá? Se passamos C para nosso denominador, vamos ter momento de inércia sobre C. Isso é um parâmetro de projeto, tá? Também um parâmetro geométrico de projeto, denominado como S. Se S é grande ou cresce, a tensão diminui. Isso é bom, tá? Porque a concentração de tensões diminui. Isso quer dizer que nossa viga, nosso corpo, submetido a esforço, vai resistir mais. Tá? Portanto, se S é grande, a seção é mais resistente. Tá? Vamos ver como podemos calcular o momento de inércia, tá, de uma seção retangular. Tá? Vocês podem fazer para qualquer tipo de seção, tá? Aplicando nossa equação integral, tá, da definição do momento de inércia, que é a integral de y² dA. Tá? Quando uma seção retangular de base B, aqui, e altura H, altura total H, tá? E consideramos um diferencial de área dA que vai ser B vezes dy, tá? Considerando que meu eixo y é vertical. Tá? Então, aqui está. O diferencial de área é B vezes dy. Tá? E podemos substituir então na nossa expressão de momento de inércia. Tá? Estaria aqui. dA é B dy. B é constante, sai da equação e integramos y² de i entre h médios e h médios é negativo, né? Se consideramos que esse é nosso zero, então daqui para cima temos h médio e daqui para baixo menos h médio, né? Porque temos aqui nossa altura total de h. Tá? Então, nos dá essa expressão, o momento de inércia, tá, de uma seção retangular vai ser base altura cubo dividido por 12. Tá? Da mesma maneira, podemos determinar o momento de inércia de uma seção circular, maciça ou esvaziada. Tá? Não confundir, por favor, com J, tá, de uma seção circular maciça ou um J de uma seção anelar ou esvaziada, que nós já tínhamos obtido essas expressões. Tá? Não é o mesmo. Tá? Não é o mesmo, e expliquei por quê, a diferença entre I e o J. Tá? Mas cuidado porque as expressões são similares. Lembra que o J aqui era
π de diâmetro elevado a 4 dividido por 32. Tá? Aqui é dividido por 34. Então, cuidado. Vamos ver agora um caso um pouquinho mais elaborado de obter momento inércia. É quando nós temos uma geometria composta por outras geometrias diferentes. Então, temos aqui uma peça complexa composta por 3 outras peças, né? O centroide da peça como um todo está aqui, tá? Esse símbolozinho maior. Os outros centroides se encontram aqui, por exemplo, da área A1 tem seu próprio centroide em relação a L. Essa área marrom tem aqui seu próprio centroide e a área amarela tem esse centroide próprio. Tá? E como falei, o centroide do conjunto como um todo tem um centroide do conjunto. Esse centroide do conjunto podemos achar mediante uma... Eu vou usar o croquis, tá? Vou tirar uma foto e vou colar aqui no croquis. Pronto. Para começar, então, teríamos uma origem, um sistema de eixos coordenados, tá? Vamos chamar ele um eixo X, tá? Que seria nosso eixo Y, tá? Então, se eu quero saber qual é esse centroide do conjunto em total, tá? Tenho que calcular o centroide de todos os demais, tá? Como se faz isso? Nós temos um teorema, né, que é o centroide total, tanto para y quanto para x, mas eu só vou explicar aquele que é para y, tá? Vou colocar centroide em relação a y total, tá? Vai ser então somatória de cada um dos centroides vezes a sua própria área dividido pela somatória das áreas, tá? Todo isso está dentro do somatório, tá? Por exemplo, esta distância até aqui seria y1, tá? Essa outra distância, vamos chamar dessa área marrom, A2, vai ser y2, tá? A distância da minha origem até o centroide específico da área. Aqui é a área 3, vamos chamar que esse vai ser meu y sub 3, tá? Essa vamos chamar de área 3. Tá? Então, esse y aqui total seria, por exemplo, teríamos y1 vezes a1 mais y2 vezes a2 mais y3 vezes a3, tá? Dividido por a1 mais a2 mais a3, tá? Esse número vai ser justamente meu y total, tá? Que vai ser o centroide de todo o conjunto em relação aos meus eixos de referência, tá? Agora,
nós vamos ter outras distâncias, tá? Como por exemplo, a distância do centroide A1 ao centroide do conjunto, chamado de D1. Vamos chamar aqui essa outra distância de D2, tá? Da minha área A2 em relação ao meu centroide do conjunto. E aqui vamos chamar de D3. A distância do centroide da área amarela A3 até o centroide do conjunto, tá? Agora, quando eu quero conhecer o momento de inércia do conjunto, quando uma figura está composta por outras, está composta por uma composição de outras áreas, então temos que utilizar o teorema dos eixos paralelos. O que é o teorema dos eixos paralelos? Basicamente que o momento de inércia do conjunto, vou colocar momento de inércia total, vai ser o momento de inércia do corpo A1 em relação ao eixo neutro do conjunto, mais momento de inércia da área A2 em relação ao eixo neutro do conjunto, mais o momento de inércia do corpo 3 em relação ao eixo neutro do conjunto. Tá? Lembrando que o eixo neutro, né, é aquele y' total, né, que obtivemos aqui recentemente. Então, como obter o momento de inércia do corpo 1 em relação ao centroide do conjunto, né, que seria esse carinha daqui, centroide do conjunto. Bom, vamos colocar este primeiro exemplo. Tá? Aqui temos a notação. Momento de inércia do corpo 1 em relação ao centroide do conjunto, tá? Vai ser igual a momento de inércia do próprio corpo em relação a ele, aqui momento de inércia de A1 em relação ao próprio centroide, mais a distância de 1 ao quadrado vezes A1. Essa distância de 1 corresponde à distância do centroide do corpo em questão, a distância do centroide do corpo em questão com o centroide do conjunto. Tá? Por isso, o primeiro que devemos determinar é o centroide do conjunto. Tá? Agora, vamos calcular, por exemplo, como seria o momento de inércia do próprio corpo em relação a ele mesmo. Por ser um retângulo, seria, vou colocar aqui, o momento de inércia do corpo A1 em relação a ele mesmo, seria 1/12 da base, altura, ao cubo. Né? Que é o momento de inércia de um retângulo de base B e altura h. Tá? Esse é o momento de inércia em relação a ele mesmo. A distância 1 ao quadrado é essa que está aqui, vezes a área 1, que é a área própria dele. E isso mesmo temos que fazer para a área 2, para o momento de inércia do corpo 2 em relação ao eixo neutro do conjunto e com o momento de inércia do corpo 3 em relação ao centroide do conjunto. Tá? Vejam que o momento de inércia total sobe se a distância 1 sobe. Tá? Ou seja, se é mais esbelto, o momento de inércia vai crescer mais. Tá? Vamos ver um exemplo. Aqui, comparação de duas seções de mesma área. Tá? Que vai ficar manifestado como importa não tanto a área, sino mais a esbeltez, a distância de 1, tá? Aquela distância
entre o centroide de um corpo em particular em relação ao centroide do conjunto. Tá? Então, o que diz este exemplo? Deseja-se construir uma viga com 3 ripas de madeira, cada uma com seção transversal retangular de 2 por 6 centímetros quadrados. Tá? Então, por exemplo, aqui temos 2 e aqui temos 6 centímetros. Aqui temos 6, 2. Tá? A viga será sujeita à flexão pura e deseja-se saber qual das montagens apresentadas na figura é mais conveniente. As ripas são colocadas entre si em cada uma das configurações apresentadas. Configuração A, de maneira que as 3 ripas ficam formando um bloco quadrado de madeira, e a configuração B, que fica como uma viga formato I. Tá? Esse formato é muito utilizado em construção civil. Tá? Vejam então que o eixo neutro do conjunto do formato A está bem no meio, né? Porque seria 6 cm por 6 cm. Tá? E aqui o eixo neutro desse conjunto B estaria no meio, porque é um sistema simétrico, tá? Em relação ao eixo Y. Tá? Se espelha tanto a parte de cima quanto a de baixo. Portanto, o eixo neutro está no meio. Tá? Não é necessário o cálculo algébrico, né? Que eu fiz ali com somatória de Y sub I vezes A sub I dividido por A sub I, né? Em somatória. Tá? Então, para comparar as seções, devem ser calculados os valores dos módulos das seções. Tá? Esse critério de projeto, S igual I sobre C, onde C é a distância maior entre o eixo neutro e a fibra mais distante. Tá? A seção que apresentar maior resultado, ou maior S, será a mais adequada para a flexão. Tá? Então, vamos começar com a comparação. No caso aí da montagem A, temos que a seção resultante é quadrada, tá? Sendo base igual a 6 centímetros ou 0,6 metros de altura também, né? É uma seção quadrada. Portanto, a distância desde o eixo neutro até a fibra mais distante vai ser 3 centímetros, tá? Daqui até aqui, ou 0,03 metros. O momento de inércia da configuração A pode ser calculado como se fosse uma seção quadrada. Tá? Então, seria 1/12 da base, altura ao cubo. Tá? Base 6 cm, altura 6 cm ao cubo, dividido 12. Tá? Dá 1,8 por 10 a menos 6 metros a quarta. Aqui, o fator S, fator de projeto S, vai ser momento de inércia dividido por C, que é a distância do eixo neutro até a fibra mais distante. Isso nos dá 3,6 por 10 a menos 5 metros cúbicos. Tá? Então vamos guardar esse número. E vamos comparar com o parâmetro de projeto da configuração B. Então, para a configuração B, os pontos mais afastados da seção são 0,05 metros. Tá? Por quê? Porque se isto mede 2, será 6 e 2. Isso mede 6 e isso mede 2. Portanto, essa altura vai valer 3. E isto vai ser 2. Né? 2 mais 3 são 5 centímetros. Tá? 0,5 metros. E para cima também, né? É o mesmo. Daqui seria 3 mais 2, 5. Tá? Não importa se for para cima ou para baixo, porque este é uma geometria simétrica. Tá? Neste caso, como nossa configuração total está formada por 3 corpos, A1, A2 e A3, vamos ter que utilizar o nosso teorema dos eixos paralelos. Tá? Não é necessário que calculemos o centroide, porque é evidente que está no meio. Tá? Se não precisamos...
a minha caneta aqui. Não precisaríamos utilizar nossa fórmula meu y total igual somatória de y sub I vezes a sub I dividido por a sub I, tá? Não precisa, porque aqui é óbvio que está no meio, tá? Então já sabemos que o centroide se localiza aqui, no meio. Muito bem. Então, já que sabemos o centroide do conjunto como um todo, aplicamos o teorema dos eixos paralelos. Tá? A área 2, esse corpo 2, tem um centroide que coincide com o centroide do corpo do conjunto, tá? Do conjunto como um todo. Portanto, essa distância D, ou D1, tá? Vai ser zero. Tá? Já o corpo A1 tem uma distância igual D1 até o eixo neutro. Essa distância D1 é diferente de zero. Né? Quanto seria? Se isto vale 2, isso aqui vale 1. E isso aqui valia 3. Portanto, D1 vai ser 4 centímetros. E aqui também, D3 vai ser 4 centímetros. Tá? E a área 3, essa área 3 vai ser 6 por 2 centímetros quadrados. E isso também, 6 por 2 centímetros quadrados. Tá? A área 2 também, o mesmo, 6 por 2 centímetros quadrados. Então, o que nos diz nosso teorema dos eixos paralelos? Nos diz que o momento de inércia do conjunto vai ser o momento de inércia do corpo 1 em relação ao eixo neutro do conjunto, mais o momento de inércia do corpo 2 em relação ao centroide do conjunto, mais o momento de inércia do corpo 3 em relação ao centroide do conjunto. Aqui, o momento de inércia do corpo 1 em relação ao conjunto vai ser o momento de inércia do corpo 1 em relação a ele mesmo, ou seja, base altura cubo dividido por 12 do corpo 1, mais distância entre o centroide do corpo 1 e o centroide do conjunto, aqui, 4 centímetros ao quadrado, vezes a 1, 6 por 2 centímetros ao quadrado. Aqui, eu vou fazer questão de desenvolver, tá? O momento de inércia do corpo 2 em relação ao conjunto seria o mesmo momento de inércia dele em relação a ele mesmo, mais que esta aqui, né? Esta aqui. Desenhar um zero. Mais a distância entre o centroide dele e o centroide do conjunto, vemos que o centroide dele está acima do centroide do conjunto, portanto a distância entre centroides é zero. Vamos colocar 0 ao quadrado, tá? Isso aqui, essa distância é 0. Vamos chamar de D2. Tá? Vezes a área. Então tudo isso nos dá 0. Tá? E por isso que ficou esse momento de inércia dele em relação a ele mesmo, tá? Que é um doceavo base altura ao cubo, né? Um doceavo da base altura ao cubo, tá? E esse seria do corpo 3, tá? Então assim ficaria, tá? Temos o valor das áreas, dos momentos de inércia em relação a eles mesmos, base altura cubo dividido por 12, tá? Distância 1 igual a distância 3, né? 4 centímetros, e só substituímos então os valores, tá? Tá? Todo parâmetros, tá? Todo certinho, cuidado com as unidades. Nos aqui o momento de inércia do conjunto B é 4,28 por 10 a menos 6 metros a quarta. Tá? Agora o parâmetro de projeto, S de B, vai ser o momento de inércia do conjunto B dividido por C sub B, tá? Que é 5 centímetros. Então vemos que S sub B
nos dá um número 8,56 por 10 a menos 5 metros cúbicos, bem maior, né, que o nosso parâmetro do projeto S da configuração A. Por quê? A configuração B é mais esbelta. Tá? Temos um perfil em forma de I. Tá? Em forma de I. E essa outra não é tão esbelta, né? É um quadradinho de 6 por 6. Tá? Portanto, essa apresenta características de resistência muito melhor que esse outro. Tá? Desde que seja submetida a momentos flectores nessa direção, né? Que entrem por aqui, perdão, que saiam por aqui e entrem por aqui, ou vice-versa, né? Pode ser nesse, mas sempre em torno a esse eixo. Tá? Momentos podem ser para cá ou momentos para cá. Tá? Então é isso. Eu posso dizer também que já aconteceu, tá? Que em construção civil são colocadas vigas com essa orientação, tá? Com vigas I, só que quando elas recebem um momento nessa direção, tá? Ou seja, momentos em torno desse eixo. Esse é um erro, tá? Porque essa viga I foi projetada para resistir momentos nessa orientação, em torno desse eixo, vamos colocar um nome, em torno do eixo X, tá? Porque apresenta um C maior nessa direção. Vejam que aqui apresenta um C bem pequenino. Se consideramos este eixo Y, tá? Essa distância deste eixo em relação à fibra mais distante é bem pequenino. Portanto, esta configuração não é boa para resistir momentos flectores em torno do eixo Y. Tá? Talvez o engenheiro projetou esse perfil, tá? Para ser colocado dessa maneira. Tá? Dessa maneira, para aguentar momentos que vêm em torno desse eixo. Tá? Sendo que esse é o eixo Y, aguentaria momentos em Y. Tá? E o mesmo erro, vi um caso numa biblioteca pública, que ela tremia quando as pessoas caminhavam, nós sentíamos a vibração no chão, porque todas essas vigas são projetadas para ser colocadas verticais, né? E elas foram todas colocadas em forma de H, horizontais. Então elas apresentavam um momento de inércia pequeno em relação aos momentos que recebiam, que eram momentos em direção, nessa direção, né? Tá? Então essa seria uma montagem errada. Tá? Esta seria a montagem certa, né? Porque temos as pessoas que estão aqui. Tá? Eles fazem uma força para baixo, né? E também promovem momentos, tá? Nessa direção ou nessa direção. Tá? Visto de lado, né? Visto de lado menorzinho, né? Teríamos, por exemplo, duas colunas e colocamos nossa viga. Tá? Então a pessoa que está aqui parada no meio, né? Provoca uma força e teríamos um braço alavanca R e provocaria esse momento flector, né? Momento flector dessa forma. Tá? Então, esta seria a maneira adequada de colocar as vigas, tá? Com a forma mais esbelta que confronte os momentos flectores. Tá? Assim é um erro. Tá? Parece muito engraçado, muito óbvio, mas ainda segue acontecendo, e não por erro de cálculo. O cálculo do perfil foi bem feito, só que faltou ali o engenheiro capataz interpretar bem os dados do projeto e passar isso para as pessoas que estão realizando a montagem. Tá? Então aí ocorreu um erro de comunicação, tá? E de interpretação dos planos. Bem, vamos deixar esse exemplo para a aula síncrona, porque acho que já passei bastante matéria. O que sim, vou deixar com vocês uma tarefa, tá? Estudar o capítulo das apostilas, tá? Este capítulo está bem detalhado, bem feitinho nas apostilas, tá? Novamente recomendo baixar a resolução do Hibbeler, tá? E vejam no capítulo 6 que tem vários exercícios feitos, tá? Eu
fiz assim, coloquei no Google resolução Hibbeler, 7ª edição, tá? E já apareceu esse link, tá? Um site aí da academia, Edu, não sei o que. Então, vocês procuram isso no Google e vão achar rapidamente. Se não, vocês copiam e colam este endereço ali e podem baixar, tá? É um solucionário, pelo que eu vi, está relativamente bom, tá? Como é feito por uma pessoa em particular, talvez tenha alguns errinhos de cálculo, mas vocês ficam de olho, unidades, tá? E, bem, se fosse desse solucionário em particular, vejam dessa página 299, tá? Ou do capítulo de momento flector, tá? Então, deixo essa tarefa para vocês e vamos encerrando por aqui. Um abraço e bons estudos.